Meus caros e queridos alunos, vamos para a 11ª aula online de saúde ambiental. Eu gostaria que... Eu fiquei até um pouco em dúvida com relação ao nosso tema, a gente já desenvolveu praticamente todos os temas ligados à saúde do ambiente. Então, a gente falou um pouco de cada coisa, desenvolvemos, orientamos algumas leituras, orientamos alguns trabalhos e a gente já desenvolveu. Essa aula, praticamente, é uma aula que eu dava bastante na saúde ambiental, sim, mas também quando eu lecionava saúde pública, porque ela está ligado também a algumas obrigações, não só nossas, na saúde ambiental, nós temos inúmeras obrigações nossas, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, nós temos que cuidar da qualidade do ar que a gente respira, da terra que a gente planta, da água que a gente bebe, nós temos também alguma responsabilidade. E quando a gente fala de saúde pública, a responsabilidade são os órgãos governamentais. Aqui a gente mistura um pouco, por isso que eu resolvi colocar. Como vocês são meus alunos, tanto em saúde ambiental como em bioética, isso vocês vão ver que essa aula não dá para separar. A gente não consegue entender se ela deveria ser dada na disciplina de bioética ou na disciplina de saúde ambiental, ou seja, nas duas, né? Então, eu desenvolvia bastante essa aula também em bioética, quando dava saúde pública, tá? Eu desenvolvia dando um tema como se fosse um tema da bioética também. Então, vamos começar. Você conhece a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde? Eu acredito que sim, né? Acho que a gente já repetiu, pelo menos assim, nas duas disciplinas, nós já repetimos algumas 100.000 vezes, mais ou menos. É um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, também se complementa. Portanto, saúde não é apenas a ausência de uma doença, é uma qualidade de vida também. Aí eu pergunto, será que existe alguém no mundo que não tenha um problema físico? Porque se saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, eu acho que físico todo mundo tem alguma coisa. É uma dor de cabeça, é um resfriado, é um desconforto, comeu alguma coisa que não lhe fez bem. Então, problema físico, a gente sabe exatamente que todo mundo tem. Alguns mais fortes, alguns mais fracos, alguns mais importantes, mais perigosos, outros bem simples, mas a gente sempre teve e terá algum problema físico. Algum problema mental. Um dia a gente está mais estressado, um dia um problema que a gente sofreu, até tipo financeiro, mas que nos afetou emocionalmente, tudo isso. E social. Então, acho que todo mundo acaba tendo um problema físico, um problema mental, um problema social. Portanto, todos nós estamos com, segundo a Organização Mundial da Saúde, com algum compromisso dentro da qualidade da nossa saúde, tá? Aí eu pergunto também, por outro lado, será que existe alguém com essas 3 dimensões alteradas ao máximo? Eu também acredito que se a gente tivesse com essas 3 dimensões alteradas ao máximo, realmente nós estaríamos com uma saúde bastante prejudicada. É que normalmente, às vezes, uma está mais afetada do que a outra, uma menos, e assim a gente vai levando a nossa vida, tá? Mas a gente sabe que sempre conta com algum probleminha. Na verdade, saúde e doença são como 2 pratos de uma mesma balança, sendo que um indivíduo ou uma população, ele estará mais ou menos saudável de acordo com o peso de cada um desses pratos, tá? Então, como pratos de uma balança, a gente coloca a saúde de um lado e o bem-estar físico, social, moral do outro. E conclusão, algum deles vai estar pendendo um pouquinho. É muito difícil estar totalmente equilibrado, como os pratos de uma balança, quando você equilibra para você ter o peso ideal, certo? Daquilo que você está pesando. É por esse motivo que atualmente a gente estuda o processo saúde e doença, e não só saúde e não só doença, porque sempre tem uma mistura de tudo isso. Ele é um processo dinâmico, no qual as pessoas encontram-se sempre um pouco doentes e um pouco saudáveis. Então, não existe nem só doente, e é evidente que se a gente está só doente,
a nossa saúde está totalmente comprometida, mas às vezes a gente está muito doente fisicamente, mas a gente não está tão doente emocionalmente, a gente tem uma família bonita, filhos amantíssimos, etc. Então tem alguma coisa sempre em pesando nesses dois pratos dessa balança, tá? Vamos imaginar, por exemplo, um homem, pai de família, trabalhador, sem doença física nenhuma, mas que não consegue ter horas de lazer com sua família, pois trabalha todos os dias da semana, como, por exemplo, um vigia de uma grande empresa. E aos finais de semana, para poder complementar, tá, o que ele precisa para sustentar essa família, pai trabalhador, apesar dele ser saudável, como doença física, tá? Ele faz um serviço extra num supermercado do bairro dele. Aí eu pergunto, nosso personagem, ele pode não ter alteração fisiológica, doença física nenhuma, tá? Apesar de aguentar essa carga violenta de trabalho, de dormir pouco, com certeza, de não ter descanso, não ter repouso, não ter lazer com a família, ninguém pode negar que ele, mesmo não tendo uma doença física, ele está bem no sentido de estar bem, completamente bem, ele tem um bem-estar social normal, bom. Durante a história da humanidade, o modo como ela entendeu a saúde e a doença foi muito diferente. Tudo foi evoluindo e modificando de acordo com a nossa evolução, o desenvolvimento das sociedades devido ao quê? Condições de vida, avanço científico, avanço tecnológico, avanço industrial, tudo isso em cada época foi modificando a forma como a gente passou a encarar esse processo saúde e doença. Vamos pensar, por exemplo, no homem primitivo. Naquela época, né, a forma de ciência conhecida era a simples observação. E aí eu pergunto, por que será que dentro de uma mesma tribo, algumas pessoas adoecem e outras não? Adoece fisicamente, tá? Saúde física. Por que será que uma pessoa morre ainda na infância e outras chegam na idade adulta? A única explicação que eles encontravam na época é que tinha sido a vontade dos deuses. Era uma visão que era chamada na época de mágico-religiosa, a qual sustentava a ideia que somente Deus e seus emissários divinos, que para eles eram bruxos ou feiticeiras no primitivo, no homem pré-histórico no primitivo, possuíam o poder ou de curar ou de deixar morrer. E eles também tinham uma sociedade nômade, porque eles ali ficavam, plantavam, tiravam tudo que eles podiam da terra, quando a terra já não estava mais produzindo, porque era dali que eles tiravam o sustento deles e a alimentação deles, eles se mudavam. Eles eram verdadeiros nômades. Com o passar do tempo, com a evolução, o homem se fixou. Ele passou a habitar aquela região e ali ele ficava. E passou a plantar e criar animais, ou viveu da agricultura e da criação. Iniciava-se, então, a forma deles sobreviverem eram trocas de mercadoria. Um plantava, por exemplo, o outro caçava, o outro pescava, e eles trocavam mercadorias para a sobrevivência de todas as famílias daquela comunidade que se instalou numa determinada região. Era o que eles chamavam de escambo. Consequentemente, se eles se fixaram, iam aumentando, iam progredindo, iam produzindo, iam aumentando suas famílias, procriando, eles consequentemente formavam, então, as pequenas cidades. Eram, na verdade, grandes aglomerados de pessoas, mas que não tinha nenhuma infraestrutura. Era sem planejamento nenhum, ou seja, sem saneamento. Pois bem, a gente já falou até com vocês dentro de toda a história do desenvolvimento da saúde do mundo e principalmente do nosso país, que foi assim que primeiro o Brasil era considerado um verdadeiro paraíso e depois
com a aglomeração das pessoas, com a formação das cidades, com o crescimento desenfreado, passou a ter, então, dificuldade de tudo, de saneamento principalmente. Então, vejam que a gente está falando de história de desenvolvimento de população, nós estamos falando em quê? Saúde ambiental, tá? Em falta de condição de uma saúde ambiental boa para que as pessoas tenham uma saúde física, qualidade de vida boa. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente com o advento da microscopia no final do século XIX, que a gente já estudou isso em bioética, lembra? Que foram aquelas formas de paternalismo hipocrático e depois com o advento de conseguirem perceber as pequenas coisas, então passou-se a se chamar, a estudar mais a doença do que o doente, lembra? E depois a gente falou também de cartesianismo. Então, na qual as doenças são associadas à presença, que é a visão microbiológica. Micro é pequenininha, né? Se foi com o advento da microscopia, começaram a descobrir o quê? Essa visão microbiológica, na qual as doenças são associadas à presença de agentes microbiológicos. Passa-se a acreditar que toda doença deveria ter um agente biológico na sua gênese. Então, pensavam que apenas era doença se existisse um fator causador, que normalmente era um fator biológico. Era um vírus, era uma bactéria, era alguma coisa que provocava essa doença. Era chamada teoria da unicausalidade. O que é única causa, unicausalidade. Se todas as doenças são causadas por agentes biológicos, então a forma mais eficaz de prevenir as doenças é o combate a esses agentes. Então, só se preocupava em tratar uma doença, era combatendo esse agente biológico que provocava, que era o causador. Lembra daquele termozinho, fator etiológico, a etiologia da doença? Era o combate a esses agentes. A partir desse pensamento, pesquisas foram feitas e foram desenvolvidos o quê? Os tratamentos, como os antibióticos, os remédios que matavam esses micro-organismos que provocavam as doenças, que no caso as bactérias, por exemplo, são os antibióticos, e as vacinas para tentar também diminuir, evitar endemias e pandemias, que eram as vacinas que foram inventadas. Com o passar do tempo, os estudiosos começam a perceber que muitas pessoas podem entrar em contato com algum tipo de agente microbiológico, mas apenas alguns ficam doentes. Opa, se todos foram atacados por aquele mesmo fator microbiológico, por aquela mesma bactéria, ou por aquele mesmo vírus, ou por aquele mesmo agente causador da doença, por que só uns ficavam doentes e outros não? Um desses exemplos foi uma doença que acometeu muito o Brasil, principalmente. Nós tivemos um surto muito grande de tuberculose que levou muitas crianças à péssima qualidade de vida e à morte. Com o passar do tempo, os estudiosos começam a perceber que muitas pessoas podem entrar em contato com algum tipo de agente microbiológico, mas apenas alguns ficam doentes, e eu já falei que foi a tuberculose. Por exemplo, a tuberculose era o bacilo de Koch, que chamava, que foi o fator que infectava, era o bacilo de Koch. E ele não garantia que o indivíduo desenvolvesse a tuberculose, ele podia ter o bacilo de Koch e não ter a tuberculose. A observação dos doentes e não da doença leva à conclusão, e não da doença, leva à conclusão de que outros fatores estão envolvidos no desenvolvimento da doença. Podemos aí colocar, por exemplo, as condições de moradia ou de moradia e do trabalho que a pessoa executava e fazia. O estado nutricional era muito importante, vejam, então, a gente também falando agora do que? Saúde ambiental, comida que se come, a qualidade da comida que se quer. E começaram, então, a perceber que tudo isso interferia
doença ou no processo saúde e doença. Então, o estado nutricional, a qualidade do ar que respiram, a qualidade dos alimentos que se consomem, a qualidade da água que bebem, que a gente falou o tempo todo para vocês, isso como saúde ambiental. Além disso, não se encontrou agente biológico para todo tipo de doença. Começaram a perceber que não era toda doença que, se você fosse avaliar e analisar, tinha um agente microbiológico por detrás. Existiam doenças que a pessoa era acometida por uma doença e não tinha nenhum agente microbiológico como fator causador, fazendo com que elas fossem classificadas em infecciosas e não infecciosas. Não sabiam do que vinha, então é não infecciosas. Infecciosas quando tinha esse agente e não infecciosas quando não sabiam. Aí começaram, então, lembra que antes era unicausalidade, era único fator etiológico, a única causa daquela doença, e aí começaram a ver que tem outras causas de doença, não era só um fator microbiológico que poderia infectar alguém ou provocar uma doença. Surge, então, a teoria da multicausalidade, que tem por base uma visão social, mais social e não apenas só física, que admite a importância do fator biológico, mas defende a ideia de que o processo saúde e doença é influenciado por vários fatores, às vezes sociais, às vezes econômicos, às vezes culturais e às vezes uma mistura de todos, tá? As várias causas existentes para uma determinada doença podem ser divididas em três grandes categorias: as que vêm do agente, as que vêm do hospedeiro, ou seja, de quem está recebendo aquele agente, ou as que vêm do ambiente. Muitas vezes eles vêm do ambiente que a gente vive, que nos provoca uma situação considerada uma doença, tá? Até o momento, nós já discutimos bastante que os agentes biológicos, que são os organismos vivos, representados por vírus, bactérias, protozoários e tantos outros, a gente sabe que isso provoca doença. Ninguém está pondo dúvida que então tudo fica pelo emocional, tudo fica pelo social, tudo fica pelo cultural. Não. É também, muitas vezes, o agente biológico. Mas, além deles, existem agentes físicos e agentes químicos. Como, por exemplo, de agentes físicos, então a gente tem a luz, sol, luz, radiação, ruído. O que a gente estudou? A gente não estudou radiação, nós estudamos a poluição sonora, nós estudamos a poluição radioativa, nós estudamos a poluição no ar, na terra, na água, que muitas vezes vem de descarte de lixo radioativo incorreto, descarte de lixo hospitalar incorreto, de indústria no ar e na água, que muitas vezes, às vezes vem por grandes lixões a céu aberto, que jogam ali produtos que podem ter algum tipo de radioatividade, produtos químicos, por exemplo, restos de remédio, onde, quando não existe uma coleta seletiva de lixo, de material, tudo se mistura e a gente passa, então, a ficar infectado e exposto a agentes físicos e químicos. Tá. Eles podem ser naturais ou produzidos pelo homem. Saúde ambiental, no geral, são aqueles manipulados ou produzidos pelo homem que se tornam maléficos para a nossa saúde. Então, gente, é lembrar absolutamente de todas. Hoje eu tô com a boca muito seca, desculpem. Lembrar de todas as nossas aulas anteriores, que vocês vão se lembrar que sempre vai estar dentro dessa aula. Os agentes químicos, eles também podem ser encontrados na natureza ou produzidos pelo homem. Nesse ponto, a gente tem que destacar a produção dos gases tóxicos pelas indústrias, que a gente já falou, até na frase anterior eu já me antecipei, né? E o fato que vem preocupando muito os cientistas de todo o planeta são esses agentes tóxicos colocados no ar ou nos esgotos das grandes indústrias. Em relação ao hospedeiro, a gente deve pensar, deve se atentar, devemos pensar
que às vezes varia de acordo com o sexo do paciente, o gênero do paciente. Alguns acometem mais mulheres, alguns acometem mais o gênero masculino, alguns o gênero feminino. A idade, por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia e no começo não diziam, agora estão vendo que acomete qualquer tipo de pessoa, mas mais os idosos, que são as pessoas de risco. Então, a idade, a condição socioeconômica. Claro, a gente também está vendo, infelizmente, que pessoas de uma condição, apesar dessa doença ter começado na classe alta, porque eram as pessoas que viajavam mais, né, e que trouxeram o vírus que veio de fora, mas a gente viu que, enquanto estava acometendo, tivemos algumas mortes, sim, mas mais por falta de conhecimento do próprio vírus, mais por falta de saber o que fazer com aquelas pessoas, como tratar. Agora já se sabe bem mais como tratar, o que fazer, só que não tem leito, não tem respirador. Então, o que está acontecendo? As pessoas, classe econômica, condição socioeconômica, está interferindo no quê? Na cura dessa doença para algumas pessoas. Porque muitas morrem sem antes terem conseguido chegar a um respirador, sem antes terem conseguido ir para um leito de UTI. Então, vejam como realmente, infelizmente, interfere. É uma das coisas que nós temos que pensar. A raça, algumas pegam, acometem mais algumas raças, outras são mais resistentes. Vocês também já viram isso e estão ouvindo no momento atual que a gente está vivendo, que estão falando muito sobre isso também, né? Não é só o coronavírus, existem várias doenças que algumas raças têm mais probabilidade de serem infectadas e outras menos. Não se sabe ainda, estudos estão sendo feitos. A ocupação que a pessoa tem. Também estamos vivendo essa grande realidade, onde nós estamos vendo que profissionais da área da saúde, profissionais os bombeiros, os policiais, os profissionais da saúde estão sendo gravemente acometidos. A prevalência é muito alta. Por quê? Ocupação. Ou, no caso, por exemplo, de uma indústria onde tem muito lixo radiotóxico, os profissionais daquela indústria, eles acabam sendo mais acometidos que outras. Então, a gente está meio traçando um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, mas pensem também em outras situações que a gente estudou bastante dentro da nossa disciplina deste semestre. Predisposição genética. E outros fatores. Todos esses fatores estão relacionados a causas do processo saúde e doença, as causas, né, do processo saúde e doença, na medida em que deixa o indivíduo mais ou menos suscetível a ser acometido por aquela doença. O ambiente, então, engloba tudo o que está ao redor do indivíduo e que pode alterar o seu estado de saúde ou de doença. São exemplos o convívio na sociedade, o clima, o relevo, convívio na sociedade. O que nós estamos passando nesse período? Por que eu estou dando aula por vocês ali com um quadradinho de uma câmera, só para vocês verem que sou eu mesma que estou falando, a minha voz, né? E que sou eu mesma que estou falando. E vocês em casa e eu em casa. Por quê? Convívio na sociedade também pode ser um fator perigoso para que uma doença a contaminação maior exista. Tá? Quando falo em clima, quando falo em relevo, aí a gente também está falando muito do quê? Água contaminada, ar contaminado, poluição sonora, que a gente falou, poluição visual, tá? Não se tem poluição visual, por exemplo, quem mora num sítio, no meio do sítio, na casinha dele, não vai ter como a gente mostrou para vocês numa Broadway, né? Como a gente mostrou para vocês ao lado de um canteiro de obras numa cidade grande como São Paulo. Aí, determinantes, então, chega-se à conclusão que não é só alguma coisa, não é só unicausalidade e é multicausalidade. Então, quais são esses determinantes do processo? Se a saúde e a doença fazem parte de um processo único e dinâmico, tá? Que está em movimento o tempo todo, que está se modificando o tempo todo, o que será que determina que uma pessoa ou uma população seja mais ou menos saudável? Na verdade, tudo
o que estiver relacionado à pessoa e ao meio ambiente ao seu redor será um fator determinante desse processo. Então, vamos lá, ambiente que se vive. Moradia. Primeiro fator que foi discutido por toda, eu estou falando que isso é uma coisa muito estudada em saúde pública. E saúde pública é um misto de saúde ambiental, de saúde, de saúde ambiental, muita bioética, muita ética, tá? Porque a qualidade de vida das pessoas depende disso. Primeiro fator é a habitação. Deve oferecer condições para que a pessoa prepare suas refeições, proceda às suas atividades de higiene pessoal, e a gente está vendo hoje, também voltando à nossa realidade, o que está acontecendo com muita gente, né, que fala em isolamento social, e nós estamos, em algumas casas, vivendo em 12, 15 metros quadrados, 6, 7 pessoas, às vezes sem água e sem condição de comprar sabão para fazer higiene. Um exemplo. Sanidade da moradia, ventilação, sol, ausência de umidade, que a gente conversou bastante com vocês nas outras aulas e conversamos no pouco que a gente pôde fazer presencial, né? Mas falamos bastante que o nosso tema da disciplina seria desenvolver tudo isso. Local que ele possa desenvolver suas atividades diárias, por exemplo, um local para estudo, para trabalho, descanso, sem poluição sonora ou visual, que tenha momentos de lazer, que tenha espaço para esse lazer, tá? Dentro até da sua moradia, um espaço para você ver uma televisão, ouvir uma música, ler um livro, o lazer que vocês escolherem, mas isso está se falando de moradia, tá? Ao analisar uma moradia sob o ponto de vista da saúde, observe as condições de conservação, tamanho e número de cômodos, quantidade de pessoas que habitam no local, presença ou não de energia elétrica. E a presença ou não de energia elétrica não é só para ter uma internet, para ter um computador funcionando, para ter um celular que se possa carregar, é também para, por exemplo, acondicionar e armazenar alimentos, tá? Então, energia elétrica não é só pensando nesse lado mais cultural, não, ele é muito da saúde mesmo, não é só o lado cultural ou social, é o da saúde mesmo. Então, trabalho, descanso, energia elétrica, água, abastecimento público, rede de esgoto, coleta de lixo, tudo isso tem que se pensar quando se fala em qualidade da moradia, qualidade da saúde humana ligada a essa qualidade da moradia. Também é importante analisar a região onde se encontra a moradia, o relevo, clima, a presença de rios ou córregos claros, sem poluição, sem descarte de lixo químico, radioativo, etc. Terrenos baldios, que a população não faça desse espaço verdadeiros lixões a céu aberto. Isso a gente já falou bastante em outras aulas, né, gente? Agora eu estou fazendo um apanhado de tudo aquilo que a gente estudou, associando, sim, agora ao processo saúde e doença. Tá? Meio de transporte, que eu também disse isso para vocês já algumas vezes, tudo isso é qualidade de vida, tudo isso é saúde, tudo isso está intimamente ligado à quantidade e qualidade de vida do indivíduo, do ser humano. Educação. A educação, então, primeiro moradia, segundo educação. A educação é um fator muito importante na regulação do processo de saúde, pois as populações com baixo grau de escolaridade, a disseminação das moléstias é muito maior. Claro, porque até eles não têm conhecimento de como combatê-las, do que tem que ser feito. Então, baixo grau de escolaridade quer dizer baixo grau de informação, tá? Eles podem até ter uma formação muito boa, serem pessoas altamente educadas dentro de uma educação ambiental muito grande, mas eles não têm a informação que muita gente tem. Através até da mídia escrita, da mídia falada e da mídia escrita. É muito importante que o Estado garanta uma educação básica de boa qualidade para todas as pessoas e tem que incentivar a formação universitária. Isso é importantíssimo como educação que se chegue, tá? Ótimo, depois que teve toda a reforma no ensino, que passaram a fazer primeiro grau e segundo grau, para que as pessoas não tivessem muitos que foram expostos à condição até de estudo no passado, paravam na quarta série, que chamava o primário, tá? Não tinham, e aí dali para frente iam trabalhar. Isso era coisa de 11 anos,
10 anos, 11 anos, paravam ali, não eram analfabetos, que grande parte da nossa população ainda é, não eram analfabetos, mas eles não tinham a menor condição de um dia conseguirem um emprego melhor, serem mais bem colocados, etc., porque eles no máximo sabiam ler e escrever, tá? E hoje não, hoje vai obrigatoriamente ao primeiro grau, então no mínimo até a nona série, nono ano, né? Que seria a oitava série de antigamente. É muito importante que o Estado garanta uma educação básica. Isso é totalmente com o Estado, não depende da gente. Qualidade ambiental, saúde ambiental, muita coisa depende da gente, mas isso depende exclusivamente dos órgãos governamentais e do governo da gente, tá? Educação básica de boa qualidade para todas as pessoas, incentivando formação universitária. Além da educação formal, português, matemática, geografia, devia ser ensinado nas escolas, seria imprescindível que as pessoas fossem educadas a ter hábitos saudáveis. Aqui entra saúde ambiental, hábitos saudáveis, ensinar o que é lixo, qual é a diferença de um tipo de lixo para o outro, do descarte correto do lixo, do tipo de alimentação saudável ou não, do tipo de poluição que não se deve fazer, do tipo de não jogar lixo na rua, do tipo respirar um ar melhor. Tudo deveria ser ensinado desde o banco da escola, das classes mais infantis, para que todo mundo crescesse com essa cultura de uma saúde ambiental melhor, de uma sustentabilidade, de uma condição melhor de hábitos saudáveis. Veja, inclusive, que agora, nesse momento, nós fomos ensinados o quê? Que é importante lavar a mão sempre. Essa pandemia nos orientou como melhor forma de prevenção lavar as mãos no seu cotidiano. Elas devem ser orientadas e incentivadas, as pessoas, a ter uma alimentação equilibrada, a praticar atividades físicas, a manter a higiene pessoal e dos ambientes, a fazer consultas de rotina nos serviços de saúde. Vamos lá. Terceiro, tá? Então, nós vimos, então, moradia, educação. Terceiro que eles colocam como um grande e importante, alimentação. Pessoas desnutridas desenvolvem mais doenças do que pessoas com uma alimentação balanceada, uma alimentação boa. A nutrição com alimentos saudáveis, sem agrotóxico e exagero, limpos, bem lavados, bem a asepsia boa, bem acondicionados, bem guardados, está diretamente ligada à formação e à manutenção das defesas naturais do organismo. Isto fica mais evidente nos casos de doenças infecciosas. Enquanto o indivíduo bem nutrido pode entrar em contato com vários agentes infecciosos e não desenvolver a doença, um que esteja desnutrido adoecerá rapidamente, podendo até chegar ao óbito. Então, quando a gente falou nas primeiras linhas dessa aula, que a gente falou do processo saúde e doença, que a gente estava falando até do homem primitivo, e aí por que descobriram que a doença não tem uma causa só? Porque se fosse só um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, acometeria todo mundo de forma igual. Por que uns pegam de forma mais suave ou não pegam? E outros têm a doença de forma muito brutal. Isso vem muito do que? Da condição física de cada um ou da condição emocional de cada um também, tá? Quando estudamos a determinante, a alimentação, que é esse nosso terceiro item, dois problemas devem ser enfrentados. O primeiro é a falta de alimentação. Adianta dizer que tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, uma alimentação bem acondicionada, e a pessoa não tem condição sequer de comprar uma geladeira, sequer de comprar um sabão para limpar esses alimentos, ou sequer de comprar o alimento. Sabemos que existe uma pequena parcela da sociedade brasileira que, por estar abaixo da linha da pobreza, não tem sequer farinha com água para matar a fome e não consegue estudar nem trabalhar, fica à mercê de vários tipos de doença, porque o organismo não tem energia suficiente para combater qualquer tipo de moléstia, tá? Tem pessoas que chegam no fim do dia, dão água com farinha, que é o que eles puderam, água suja, né? Porque às vezes nem saneamento básico, nem água filtrada tem em casa, e conseguem comprar uma farinha para poder o estômago dos filhos ficar um pouco cheio, se sentir
saciado e conseguirem dormir, tá? Mas veja o valor nutricional desses alimentos. É uma coisa realmente absurda. Fica a mercê qualquer tipo de moléstia. Além disso, existe uma fatia também muito grande, maior dessa sociedade, que ela se alimenta, até ela tem algum rendimento, mas se alimenta de uma forma errada, às vezes por fatores econômicos, né? E às vezes por fatores culturais. Então, é muito comum pessoas que têm de baixa renda que acabam até tendo condição de se alimentar. Mas, por exemplo, é quase impossível darem uma boa proteína para os seus filhos. É quase impossível darem um bom nível de carboidrato para os seus filhos. Então, sabe aquela coisa, vou dar bem um exemplo, pão com salsicha, e salsicha daquela muito, muito, muito inferior, que quanto que vai de carne ali naquela salsicha? E o pão, muito, 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 não é uma coisa que você diga carboidrato é bom, é muito bom para o organismo, mas o carboidrato tem nas frutas também. E às vezes essas pessoas se alimentam, o único carboidrato que entra na casa é macarrão, pão e farinha, tá? Então, isso não é só o carboidrato que a gente precisa, também é o carboidrato, é o açúcar das frutas. E muitas vezes as pessoas não têm condição. A proteína que nós precisamos é a proteína da carne, sim, não é a proteína de muitas coisas que se dizem alimentos proteicos, mas que são muito pouco proteicos. As famílias de baixa renda, sem opção, sempre consomem os alimentos mais baratos em geral, que são arroz, pães, bolachas, massas em geral, alimentos vendidos em final de feira ou próximos da data de vencimento, que podem até já estar deteriorados, por isso eles são mais baratos. Para o organismo são importantes vitaminas, que são frutas e verduras, e proteína, leite e carne, tá? O quarto item que a gente vai discutir como um fator importantíssimo para o processo saúde e doença. Ter acesso aos serviços de saúde não é sinônimo de ter saúde. Quando os determinantes anteriores não são satisfatórios, ou seja, educação, moradia e alimentação, quando os determinantes anteriores não são satisfatórios, a pessoa pode adoecer ou pode ocorrer algum tipo de acidente. E nesse caso, ela vai precisar da assistência de profissionais especializados para se recuperar. Independente de serem serviços particulares ou públicos, todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, já necessitaram do auxílio de algum profissional da saúde. Aí eu pergunto, todos estavam perfeitamente da forma como vocês, e a gente estudou humanização em bioética, né? Todos estavam perfeitamente da forma como vocês esperavam ser atendidos? Não é só o acesso ser garantido, ter o seu centro de saúde, o seu o seu posto de saúde. Ele tem que ter qualidade nesses serviços. É de fundamental importância essa qualidade dos serviços. Quando você avalia um serviço de saúde, é importante verificar algumas questões como questões físicas e humanas, que a gente chama de questões de ordem. O espaço físico deve ser dimensionado, o número e perfil das pessoas que serão atendidas devem apresentar boas condições de conservação e de segurança. O tipo e a quantidade de equipamentos que ali tem também tem que ser de qualidade, e o tipo do material e a qualidade do material de boa procedência, ou seja, não adianta, como a gente também está vendo agora na nossa realidade, muitos locais receberam respiradores que não são suficientes para o tipo de doença que está sendo desenvolvida agora. Então, não adianta nada ter, importante ter e estar em bom uso. Boas condições de conservação, segurança. O tipo e a quantidade de equipamentos e materiais devem atender as regras que a gente já citou acima. A qualidade e a quantidade dos recursos humanos são de fundamental importância nas unidades de saúde. Existem profissionais das mais variadas categorias, cada qual com suas atribuições. Porém, todos devem trabalhar em equipe para que a gente consiga que seja atingido um único objetivo comum,
resolver o problema de saúde dos seus pacientes. A quantidade de recursos humanos deve ser o suficiente para suprir as necessidades dos pacientes e para garantir a segurança dos profissionais. Existe uma relação direta entre o aumento de acidente de trabalho e sobrecarga de atividade. Então, pacientes com sobrecarga de atividades, eles têm com maior frequência, eles podem sofrer um acidente de trabalho. Mais horas de trabalhar do que deveria, por exemplo, numa construção civil, numa indústria, trabalhar mais horas do que poderia, etc. Então, vejam que a gente está falando, caminhando no processo saúde e doença e mostrando que não é apenas um vírus, uma bactéria que podem trazer a doença a alguém. Existem várias outras coisas. Aí vamos caminhando em todos os itens importantes. Relembrando, nós falamos de moradia, nós falamos de educação, nós falamos de saúde, nós falamos de alimentação e agora a gente vai falar de renda. Vivemos em uma sociedade extremamente capitalista. Uma pessoa sem renda tem poucas opções à sua frente. Como? Morar com dignidade. Então, já entramos naquele item moradia, que não está em condição de se dizer com qualidade de vida para alguém morar ali. Um mínimo de educação, segundo item que a gente conversou, não tem, às vezes, acesso. Sabe, hoje eu estava ouvindo em jornais dizendo a quantidade de pessoas que não têm um registro, um RG. Eles não têm, eles não são pessoas, então eles não podem entrar numa escola, pessoas adultas, pais de filhos, eles não podem entrar numa escola, eles não podem arrumar um emprego. Claro que sempre os empregos, pessoas adultas, inclusive pais, não podem registrar um filho porque eles não têm um documento de identidade. Não podem registrar um filho. Aí dizer, como é que pode ter filho? Como é que pode se casar? Não, eles têm, sabe o quê? Muitas atividades que a gente considera que são atividades sempre regulares. Eles ajudam alguma pessoa que vai lhe pagar alguma coisa, não vai pagar. Então, eles não têm seguro-saúde, eles não têm nada, eles não têm direito a praticamente nada. E por não terem uma carteira assinada, e por não terem direito a nada e nenhum documento, claro que eles recebem menos do que eles deviam receber. Tá? Nesses chamados de empregos informais. Tá? Então, vejam o que a gente está falando, que compromete o quê? Moradia dessas pessoas, compromete a educação dessas pessoas, saúde dessas pessoas, a alimentação, os 4 itens que a gente já falou, por conta dessa renda. Tá? E por conta de não terem tido um documento para poderem ter uma renda melhor. Então, recurso, como morar com dignidade, ter um mínimo de educação, uma boa alimentação, se não existem recursos financeiros para garantir isso tudo? Para ter qualidade de vida, todo cidadão deve poder trabalhar e ter uma remuneração justa. Além disso, o meio ambiente e a forma de produção desse trabalho devem proporcionar o máximo de proteção à saúde dessas pessoas. Um grande desafio que os governos vêm enfrentando atuais é o desequilíbrio na distribuição de renda na população, das populações e nas populações. No Brasil, este problema fica bastante evidente quando você observa os condomínios de alto padrão cercados por bolsões de pobreza, que são as chamadas comunidades ou as favelas, ponham o nome que quiserem, tá? Ou bairros menos favorecidos, o nome que quiserem, mas vejam a diferença. E por último, o último item que a saúde pública, a saúde ambiental e a ética diz que é importante para que um indivíduo seja considerado com saúde. É lazer. E eu disse isso para vocês, qualidade de vida, primeira frase da aula, é o completo bem-estar físico, moral e social do indivíduo. Não é apenas a presença ou ausência de doença. E quando a gente fala de saúde, nós temos que falar em tudo que a gente falou anteriormente, os 5 itens que a gente falou anteriormente, somando a este item que acham que isso não é saúde. A pessoa que tem um descanso semanal, a pessoa que tem condição de dormir de noite num bom colchão, numa cama quentinha num dia de frio, numa cama fresquinha num dia de calor, se alimentar